Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos na terceira edição do Clube FI Real Estate Reports. Então, o Clube FI Real Estate Reports é um programa trimestral onde apresentamos os principais dados e atualizações do mercado imobiliário brasileiro, como, por exemplo, a evolução da vacância, estoque esperado, tanto de lajes comerciais como também dos galpões logísticos. Também comentamos as principais transações ocorridas no trimestre e tudo o que é relevante para o investidor de fundos imobiliários. O objetivo do programa é também apresentar as principais funcionalidades implementadas no plano FI Data Professional no último trimestre. Então, nesse programa, a gente sempre conta com a presença do Giancarlo Nicastro, que é CEO da Sila Brasil, e também do Rodrigo Cardoso, que é sócio fundador aqui do Clube FI. Tudo certo aí, Rodrigo? Oi, Turquia, tudo bem? Jean, tudo bem? É importante lembrar também que na próxima segunda-feira, às 23h59, encerra as inscrições aí para o nosso curso aí de fundos imobiliários. Agora, pela primeira vez, a gente está oferecendo ele com aulas ao vivo, né? E vai ter participação minha e, claro, do Giancarlo Nicastro, vai dar uma super aula aí do mercado imobiliário, vai ser muito legal. E outros, e gestores também de fundos imobiliários. Então, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo e não deixa de se inscrever. Olá, Rodrigo. Olá, Otuki, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo tendências, mercado, e vamos lá para mais uma rodada de assuntos polêmicos e novidades. Continua a polêmica da pandemia, né? Apesar de estar um assunto que parece que não, agora a gente vai parar de falar de pandemia no trimestre que passa. Não, e aí? Home office veio para ficar, não veio para ficar? E a gente está vendo aí os fundos de tijolos estão afundando, Jean. Então, se você puder aí comentar, mostrar a apresentação que você preparou para a gente, para explicar o que está acontecendo, o que a gente pode esperar do mercado daqui para frente. Claro, vai ser um prazer poder mostrar aqui. Deixa eu pegar o comando, a tela inteira. Vamos ver se vocês estão vendo. Estamos vendo. Estão vendo? Então, vamos lá. Aqui a gente mostra um overview das praças que a Sila cobre, né? Então, por tamanho aqui, composição do estoque por sub-região, né? Então, São Paulo, de todas as regiões que a gente cobre, assim como é na logística, representa a grande parte do inventário dentro do Brasil, né? Por isso que a gente concentra muito as análises em São Paulo, porque também, não só pelo volume, mas a quantidade de dados, etc., são muito mais abundantes nas regiões que são mais desenvolvidas. Então, São Paulo aqui com maior número, seguido do Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte. Belo Horizonte, aos poucos, vem começando esse desenvolvimento de empreendimentos corporativos, começando a aprender a gostar desse tipo de produto, né? Então, a gente está atuando nas principais praças e aqui a gente consegue ver também a composição do tipo do inventário, né? Então, a gente nota que ainda o maior inventário que existe no Brasil como um todo são os empreendimentos classe B. Os classe A e os classes A+, a gente não precisa ficar muito atento ao que é um classe A+, o que é um classe A ou classe B. Claro que eles têm diferenças, mas é basicamente a qualidade do ativo, o que ele traz o grande diferencial é o selo de sustentabilidade, que com o selo de sustentabilidade você ganha eficiência, economia e outros benefícios, né? Então, quanto mais novo é o prédio, maior vem a tendência de trazer ele num alto padrão para poder atender as exigências de multinacionais, etc. Então, o nosso inventário ele ainda é composto por prédios mais antigos, mas não que sejam piores, tá? Isso é só uma nomenclatura do mercado. Aqui a gente traz um cruzamento de dados, e o que é legal desse slide aqui, é que aqui a gente vê a média do Brasil, tá? Então, o Brasil, se a gente traçasse aqui uma linhazinha aqui, o que está performando melhor do que a média do Brasil, obviamente, é o que está abaixo dessa linha, né? Então, a gente pega o Rio de Janeiro aqui apontando lá em cima como a maior taxa de vacância do mercado brasileiro, com 35%, e um preço médio pedido de R$ 85. Lembrando que aqui a gente está mostrando as três classes de ativo, né? A mais, A e B. Então, às vezes, vocês olham alguns outros
estudos, análise de mercado, que às vezes estão focadas só em A mais IA, e esses números distorcem bastante, tá? Então é sempre importante, quando vocês estiverem olhando o mercado, saber que tipo de produto vocês estão analisando para poder comparar a laranja com laranja. Depois a gente vê Porto Alegre com uma taxa alta, o Brasil aqui com 23% de taxa de vacância, depois vemos aqui São Paulo, R$ 79,00 o metro quadrado médio, com 19% de taxa de vacância. Então, eu não vou me estender muito aqui nas outras análises, porque também tem que se levar em conta o volume, né? Uma coisa é você falar 10% de taxa de vacância em 3 milhões de metros quadrados, outra coisa é falar 10% de taxa de vacância em 300 mil metros quadrados, né? Então, aqui é só para vocês terem uma média aqui de o que está acontecendo no Brasil, né? E, na verdade, Rodrigo Otucci, não mudou muito do que era pré-Covid, porque o Rio de Janeiro continuava sendo o maior taxa de vacância do mercado, São Paulo estava um pouco mais baixo, mas estava sempre abaixo da média de mercado. Então, não é claro que as taxas estão subindo, mas a gente também não está nessa lama como muita gente gosta de pintar e trazer, né? Então, a gente vai trazer aqui para poder não só ficar falando e mostrando de fato os números, que eu fiz uma besteira aqui, vamos lá. Então, o que é importante quando a gente vai analisar esse setor, eu sempre friso isso aqui nas nossas conversas, é analisar também o tipo de ocupante que esse mercado recebe, né? Porque quando você olha o tipo de setor que esses mercados estão sendo ocupados, essas propriedades, a gente começa a ter uma visão mais macro da economia, porque a economia está totalmente ligada a um negócio imobiliário, né? Se a economia vai mal, o mercado vai mal. Por que o Rio de Janeiro está sofrendo muito? Porque é ancorado em óleo e gás. Então não tem muita mágica, né? A gente não está aqui com uma bola de cristal, é simples. Então a gente quer simplificar a linguagem do mercado para vocês. Então, quem são os maiores ocupantes do Brasil, e aqui é uma análise Brasil mesmo, é o mercado financeiro. O mercado financeiro está nadando de braçada nesse período, está ganhando dinheiro, está crescendo, está se adaptando a trabalhar de casa, o working from home em inglês, ou home office em português, está. Mas nem tudo é tristeza, né? Esse mercado também está tomando área, está se reinventando, está sofrendo com fintechs que estão chegando, enfim, não é, mas é um setor que está promissor, e é o mercado, 20% do mercado de escritórios do Brasil inteiro está ancorado em setor financeiro. Depois vem a administração pública, depois vem tecnologia da informação, depois vem telecomunicações. Notem, tecnologia da informação, telecomunicações, o que isso remete para vocês? Tecnologia. O que tecnologia, teoricamente, hoje desculpa, trabalhar de casa, porque eu trabalho com tecnologia. São os grandes ocupantes do mercado e não estão deixando de ocupar. Então, isso é muito importante. Se o cara que é detentor de tecnologia desde a sua origem até hoje não largou o escritório, por que todo mundo fala que o mercado de escritórios vai acabar? Porque a troca do dia a dia dentro do escritório não tem preço. Essa é muito rico, e tanto é que a gente vê artigos lá nos Estados Unidos que já está tudo programado. Hoje eu vi um artigo que em Nova York, dia 1º de julho, abre tudo, 100%, teatro, e os CEOs das grandes empresas já estão chamando todo mundo de volta para o escritório, e não está sendo opcional. Ah, você gostaria de trabalhar do escritório? Não, eu quero todo mundo de volta. A gente perdeu eficiência, a gente perdeu aquele ganho, aquela troca, aquela criatividade. Então, a gente aqui ainda, o mundo inteiro, não é só o Brasil, mas o mundo inteiro está traçando uma tendência, mas que ninguém sabe, de fato, qual que vai ser a tendência, né? A gente imagina que pode funcionar, mas a gente não pode cravar e querer ser o dono da verdade, porque tem muita água para passar embaixo dessa ponte. O Brasil está muito longe ainda, e o que tem feito esse movimento das empresas devolverem um pouco os escritórios é a sua saúde financeira, né? Então, eu estou aqui entrando em assuntos, Rodrigo Otucci, se vocês me permitem, não ficar só na apresentação. Vocês me conhecem, eu gosto de falar bastante, mas assim, porque de fato que todo mundo quer saber, né? Pô, o que vai acontecer, o que está acontecendo? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que custa você pagar um espaço que você não usa. Ninguém mantém um gasto fixo se você não está utilizando. Então, se você tem, e a legislação no Brasil ela é forte, ela é importante, mas você tem os way outs, as opções de sair, é melhor você estancar a sangria do que você continuar sangrando sem fim. Você não sabe até onde você vai, você não sabe quando que vai chegar a vacina. Então, muita empresa está salvando caixa,
está segurando despesa, e não porque ela só quer trabalhar de casa, porque ela está querendo botar o dinheiro dentro do seu negócio. Um exemplo disso que eu comentei há pouco, antes da gente entrar, notem o quanto que está acontecendo de operação sale and leaseback. Para quem não conhece esse tipo de operação, você vende, eu sou dono de uma propriedade, eu acho alguém que queira comprar, mas eu continuo inquilino dessa propriedade, ou seja, eu faço uma captação de dinheiro de imediato, o cara que comprou já assina comigo os termos que eu quero pagar de locação e eu me mantenho naquela propriedade por um período. É bom para todo mundo. O cara que vive de imóvel e bota o seu dinheiro, e eu que não sou core business de real estate, vou botar dinheiro na minha atividade principal. Então, as empresas têm feito muito, a gente tem visto um aumento muito grande nesse tipo de negócio, justamente por isso, porque as empresas estão sufocadas financeiramente. É claro que vai sim ter uma adaptação de trabalhar um pouco de casa, um pouco do escritório. Isso eu não estou me negando e não estou querendo tapar o sol com a peneira, mas não deve ser algo tão brusco e tão drástico, né? Rodrigo e Otuca, eu fiz uma pergunta para vocês fora do ar, se me permite, eu vou fazer novamente. Imagina essa reunião que estamos fazendo aqui. Se eu e o Rodrigo estamos ao vivo, os dois na mesma sala física, num escritório. Imagina, Otuca, vocês podem fazer uma conexão aqui online, porque eu estou trabalhando de casa hoje, o quanto isso vai pegar mal para quem está solicitando e o quanto as empresas não são preparadas para ter 100% das suas salas com tecnologia para reuniões online. Porque uma coisa é cada um está do seu espaço com uma câmera no seu notebook focado. Outra coisa, imagina 10 pessoas numa sala e 3 cada um na sua casa. Imagina um equipamento para pegar 10 pessoas numa projeção numa sala para fazer essa reunião. Então, a gente começa a botar alguns casos que vão acontecer. E isso nos leva a crer, entre outras coisas, legislação trabalhista, perda de produtividade e outras coisas que a gente vem falando bastante, que esse aumento de taxa de vacância, essa crise, ela é momentânea. A gente sabe disso, a gente sabe que quando a vacina chegar de fato, os Estados Unidos está voltando para o mercado porque vacinou 35% dos adultos. Não estou falando que vacinou 100%. Eu vou fazer um comentário aqui. Israel, por exemplo, já vacinou. Quando você fala de 60% da população, você está incluindo crianças também. Então, quando você fala 60% da população, você está falando, sei lá, de 99%, 95% da população vulnerável. Então, Israel, hoje, liquidou esse problema do coronavírus. Você vê, o Texas já reabriu lá desde março, o governador liberou tudo, pessoas saírem sem máscara, abrir tudo, estádios. A nossa sede é em Dallas, no Texas. E aí? E aí o CEO postou uma foto no fim de semana num estádio vendo jogo de beisebol. Pois cara, eu olhei aquilo, eu falei, cara, que planeta que você tá? Para mim foi um... Se a gente tiver 8 meses atrasado disso, eu já fico feliz, né? Porque você tem Reino Unido, né? Já está praticamente liquidado esse problema, vários estados aí dos Estados Unidos já está praticamente liquidado. Eu não sabia que Nova York iria já reabrir já em junho, estava imaginando que ia ser setembro. Então, isso são notícias muito boas, né? Só que a gente não sabe ainda a gente está tendo um case que me preocupa um pouco, que é do Chile, né? Que está usando a mesma vacina que a gente, já vacinaram totalmente, acho que mais de 20% da população, se eu não me engano, e os números lá continuam... Não estão caindo de forma vertiginosa, né? Então, isso me preocupa um pouco. Mas a sua apresentação aqui já é sempre muito imparcial, né? Então a gente não está. Quando você vai quando você faz uma leitura negativa do mercado, você também mostra números, né? Se a pesquisa de vocês apontassem para um futuro nebuloso. Claro, eu seria o primeiro a falar. Exatamente. Eu não tenho imóveis, infelizmente, não tenho capacidade financeira para ter prédios desse tamanho. Não faço comercialização, não ganho alugando, nem vendendo, nem nada. Então, a nossa imparcialidade nos dá tranquilidade de falar. Mas uma coisa é fato, e aí eu não gosto muito da comparação que a gente faz com outros países, mas o que a gente pode comparar é comportamento humano, porque o ser humano é ser humano, independente da língua, cor, raça. Então, o que a gente percebe é que a partir do momento que as pessoas se sentem seguras, a vida volta ao normal. As coisas voltam a acontecer. Claro que não igual eram, mas elas vão acontecer.
Então, as pessoas vão voltar para os escritórios. As pessoas, o que eu tenho falado, o relacionamento com o escritório vai ser diferente, mas ele vai existir. Não existe essa coisa que os escritórios vão acabar. E eu vou mostrar aqui algumas regiões que a gente vai... Porque para você ter a melhor interpretação daquilo que você está falando, é você ir fragmentando o dado, porque eu posso falar de uma forma macro de São Paulo, como eu falei há pouco, 19%, só que tem região que está 5% de taxa de vacância, e está se mantendo 5%, 6% por um ano. Ou seja, quem está lá não quer perder o lugar, porque se sair, sai da festa, e não volta tão cedo. Então é isso que é importante a gente frisar. De novo, a gente não tem vínculo com ninguém, a gente não tem nenhum conflito, e aqui a gente está aberto aqui para falar o que está acontecendo mesmo. Se você vai interpretar de uma forma ruim ou boa, it's up to you, né? É um problema seu, não posso fazer nada. Mas a gente estuda bastante, a gente fala com muita gente do mundo inteiro, a gente quer se informar do que está acontecendo. Uma coisa é clara, ninguém sabe do futuro, mas a gente tem que tropicalizar algumas coisas. A lei trabalhista no Brasil, ela é muito difícil para o empresário. Empresário que quer seguir tendência de trabalhar de casa com a sua equipe tem que estar muito atento, porque não tem nada que o defenda. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, não só a vacinação, como outras adaptações para você poder manter a tua atividade de uma forma tranquila, né? Então, vamos seguir aqui com a apresentação, que a gente não pode tomar muito tempo, daqui a pouco o Tuque derruba a gente, então vamos lá. Então, o inventário aqui de São Paulo, 222 prédios A mais e A, que são os altíssimo padrão, depois 624 classe B, e nas regiões que são CBD, que a gente chama, regiões de Central Business Districts, que são as regiões primárias, né? Uma coisa interessante que hoje eu estava lendo também um artigo, o que está acontecendo na pandemia nessas cidades fora, é que as regiões não CBD, que são as regiões secundárias, elas estão começando a ganhar um volume de ocupação, porque as coisas estão descentralizando. A região CBD é uma concentração de escritórios. Faria Lima, JK, Jardins, Paulista, todos estão numa região que é o Central Business District. Lá fora, as pessoas estão começando a descentralizar as suas sedes. Isso é fato. Não estou falando que vai acontecer no Brasil, mas é algo a se pensar. Então, as regiões que eram deixadas de lado, e não menos importantes, porque todo mundo gostaria de morar do lado do seu trabalho, elas estão começando a ter o seu lugar ao sol. E isso é muito interessante. A descentralização dos locais de trabalho. Então, as pessoas querem estar menos tempo dentro de um transporte urbano, mas as pessoas querem estar no escritório. Então, a gente tem visto uma evolução e a gente pode... Tudo que acontece lá fora, e aí é um comentário que eu brinco, aconteceu nos Estados Unidos hoje, daqui a 10 anos vai acontecer no Brasil. Mas essa questão do comportamento humano não vai demorar tanto, né? Vai ser um delay um pouco menor. Mas é algo que a gente pode, sim, olhar e refletir. Ao menos a reflexão não custa nada, né? Será que vai acontecer no Brasil ou não? Ninguém sabe, mas é algo relevante para comentar aqui. Então, vamos lá. A gente chegou aqui com um estoque de 3.200.000 metros, e aí aqui, importante, a gente está falando do mercado de A mais e A, que é o mercado corporativo de altíssimo padrão em São Paulo. Por isso que os números são diferentes daquele que eu mostrei macro. Então, aqui a taxa de vacância é 21,2%. Uma importante análise aqui, Rodrigo e Otuque. Preço pedido subindo. Pô, o mercado está voltando? Não. O que está acontecendo é mercados corporativos de altíssimo padrão que estavam praticamente inexistentes pré-pandemia voltaram em pequena escala ao mercado. Então, a Faria Lima, que tinha 5%, hoje está com 10%, 11% de taxa de vacância, ou seja, voltou 5% do inventário. O preço médio da Faria Lima eleva a média toda da cidade, mas não significa que o mercado está recuperando. Então, é importante frisar isso. A absorção bruta também, acontecendo aqui, ó, teve uma movimentação muito grande. E essa absorção bruta não foi só devolução, por isso que ela é bruta, ela é só ocupação. Só que ela ocupou 70 mil e devolveu 100 mil. E aí ela ficou no menos 31 mil metros, né? Porque a absorção líquida é o resultado das entradas e saídas, e a bruta são as entradas. Então, o que a gente vê aqui? O mercado se reposicionando, empresas saindo de um lugar, mas ocupando outro lugar. Então, a movimentação ela está existindo. Só que é momento, assim como a gente
pegou lá a janela de 16, 17, onde você conseguia cash allowance, onde você conseguia carências de 6 meses, 12 meses que o mercado estava em baixa, você está fazendo bons negócios, e empresa que está atenta ao mercado está realizando bons negócios. Então, eu estou tendo a oportunidade de migrar para um lugar melhor, num custo mais baixo. Então, eu vou me posicionar naquele endereço de sonho, etc. Então, isso está acontecendo no mercado, e não estou deixando de existir. Então, o mercado está movimentando, e o mercado está movimentando de uma forma inteligente. Então, a gente faz essa leitura aqui porque ela é importante. Olha, a gente teve aqui estoque entregue em 2021. Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer no futuro próximo. A partir de 2023, não vai ter nada entregue. Então, a gente vai ter... Tem um limite. Se o mercado entendeu que não é momento de entregar lá na frente... Chega um limite que acabou de construir. Qualquer movimentação vai reduzindo essa taxa. Só que a gente não está igual ao Rio de Janeiro a 35%, a gente está em 20%, 19%, 21%, que não é nenhuma catástrofe. Então, quando a gente vai dissecando isso por regiões, a gente vai percebendo. Então, aqui a gente traz uma variação da curva histórica lá de 2008 até 2021 em relação a preço. Então, hoje a gente, obviamente, não está no melhor dos mundos, estamos lá em torno de R$90 o metro quadrado, mas a gente já chegou a R$113 o metro quadrado na média. E uma taxa de vacância que não é a pior do mercado. Lembrando que em 2016, como eu citei há pouco, quando você tinha um poder de barganha muito grande, chegou a 24%. E nem por isso as pessoas estavam desesperadas, né? Não era nenhum... O mercado estava com a dinâmica, estava acontecendo. Olha o que aconteceu aqui em 2015, 2016, 2017. É importante essas barrinhas aqui a gente frisar. A barrinha cinza, que é essa daqui, do canto esquerdo, de todos os anos, é novo estoque. A barrinha azul clara é a absorção bruta, ou seja, tudo que é ocupado. E a absorção líquida é a azul mais escura. Então, a gente nota que a gente teve lá 2012, 2013, 14, 15, com excesso de entrega muito grande, entregando mais de 200 mil todos os anos. Isso vai acumulando. Aí, olha, a gente foi parando a entrega, a gente foi diminuindo, o mercado estava indo muito bem. Aí, claro que veio o Covid, deu uma esfriada, jogaram um pouco de água no nosso chope, a fumaça parou um pouco, mas ela tende a voltar. Então, como eu falei para vocês, 21% não é nenhum. É desespero. Aí alguém pode estar vendo e falar, pô, Jean, mas no meu imóvel lá que eu estou comprado no meu fundo, estamos 95% de vacância, você está aí. Cara, acontece, claro que acontece, mas na média não é todo mundo que está com 90%. Aqui estão os números para falar, né? Então aqui a gente traz o mesmo dado que a gente trouxe, só que a gente vai abrindo por trimestre, né, para ver a movimentação, quando é que tudo ocorre. Então a gente vê aqui em 2019... que é importante, essa barrinha azul que eu comentei da absorção bruta, que são as ocupações, o quanto as empresas estavam correndo para se posicionar, o mercado estava voando, a gente estava todo mundo acreditando que, inclusive, ia acabar os escritórios, né, no futuro próximo. Aí a gente viu esse balde de água fria, mas você vê que a movimentação está continuando. Você pega aqui o terceiro TRI de 2020, quando já estava com um humorzinho, as pessoas já estavam voltando, mesmo que, não vou falar clandestinamente, mas já estavam com mais coragem, né, para voltar a andar na rua, que no começo foi aquilo de todo mundo em casa. Movimentou bastante o mercado. Claro que a gente vem com sucessivas devoluções negativas, mas a gente também não vem com um novo estoque entregue absurdamente, né? No quarto tri não entregou praticamente nada, agora entregou um pouquinho, e até o fim do ano a gente vai ter outras entregas, né? Então, esse gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, ele é muito importante, ó. A média, São Paulo, está nesse quadradinho vermelho aqui, tá? 20%. Olha as regiões aqui como estão abaixo, olha a JK, olha a Faria Lima, perto de 10%, olha a Vila Olímpia, abaixo de 10%. Então o mercado, as regiões mais afastadas são as que tendem a sofrer mais, mas sempre foi assim a dinâmica. Santo Amaro tem 50%, mas se a gente olhar o tamanho do estoque de Santo Amaro, é muito menor do que qualquer outra região em São Paulo. Então essas regiões que não são tão óbvias, que não são as regiões de desejo, assim, de primeiro endereço, elas vão sofrer mais na crise, mas elas voltam, porque a partir do momento que o mercado começa a retomar, essas áreas aqui vão ser logo tomadas, e a partir do momento que se enxuga essas regiões aqui, é o que acontece, é que nem um copo, você enche de água, ele começa a transbordar, e quando começa a transbordar, ele vai indo para os lados, então esse copo aqui vai ser enchido rapidamente, deu lá 30%, 40% da população vacinada, as empresas começaram a voltar, esse copo aqui vai acabar rapidinho. Acabou rapidinho, você vai ter que ir para onde tem.
Então, por isso que a gente está muito confiante, sabe? Que esses números não estão tão desesperadores assim como algumas matérias que a gente vê vinculadas, infelizmente, né, na mídia. Aí aqui a gente faz um comparativo de taxa de vacância, que é o 2020 e 2021, né? 2020 é o ano inteiro e 2021 é só o primeiro tri. Mas nota que teve região que reduziu taxa de vacância. Ó, 2020 fechou lá na Chácara Santo Antônio, 45%, agora está 40%. Chucrezaidã subiu um pouquinho, mas a gente não vê uma barra tão discrepante assim, que é aquela coisa, sabe, que você vê, puta, o dobro, voltou 100% do inventário. Outro dia eu vi uma matéria, um jornalista me ligou, a gente nem vinculou, porque eu não estava conseguindo fechar com ele uma pauta, que era o que a gente vai fazer com esses escritórios, vão virar moradias. Eu falei, meu amigo, calma, o mercado não está assim. Então, a gente vê que não tem grandes traumas dentro da nossa indústria, né? E aí só é onde Pinheiros, né? Só Pinheiros. mas aí é onde tem entrega também. Não é só onde a gente vê aumento, que significa que foi devolução. Em Pinheiros teve o Cardial Corp, que foi entregue agora. Então, quando vem um prédio, os prédios hoje não estão mais vindo pré-locados, porque o mercado, diferente de logística, que está vindo tudo praticamente pré-locado, porque os caras estão com medo de não ter, os prédios não estão vindo pré-locados. Então, quando entra um novo estoque, a vacância ela aumenta porque ele está vago. E aos poucos as pessoas vão conhecendo o prédio, vão vendo, vão visitando, etc. Então, calma, gente, não é desesperador. Vamos ter calma, vamos analisar. De novo, eu não tenho bola de cristal, mas os números não me deixam mais careca. Eu ainda tenho um pouquinho para perder, mas ainda estão aqui, porque eu não estou tão preocupado assim, vamos dizer. Aí aqui aquilo que eu estava comentando com vocês, né? Tem setores, olha o setor farmacêutico como está tomando área. 13% de aumento comparado 2020 com 2021, de tomando área, né? Pega o setor da saúde devolvendo um pouco, coworking, já parou, sangrou tudo que tinha que sangrar, teoricamente, então está mantendo. Seguros devolvendo um pouco, tecnologia devolvendo um pouquinho, telecom muito pouco, e o setor financeiro, aquilo que eu falei, está se readaptando. Tem muita fintech chegando, os grandes bancos, o maior tomador de área no mercado é o Itaú. O Banco Itaú está tomando um chacoalho com essa nova tendência, né, de bancos digitais, etc. Então, isso faz com que esse setor tenha um pouco de devolução, mas não que ele esteja sofrendo muito. Então é muito importante a gente ter uma frieza quando a gente vai analisar as coisas, né? Aqui é só uma outra forma de gráfico, né, que a gente traz aqui, então, o quanto pesa cada setor dentro de São Paulo. Aquela vez a gente tinha mostrado no começo aqui, Brasil, é que a gente está mostrando de São Paulo. Então, financeiro, telecom, tecnologia da informação, seguros, coworking já pegando quase 5%. Eu lembro quando o coworking era 0 nada, e cresceu tanto na nossa indústria, né? E o coworking, de fato, tem apostado muito como a solução da crise, né? O coworking cresceu lá em 2016, 2017, onde os escritórios estavam abundantes, e o coworking veio tomando grandes áreas, né? E agora eles estão, se essa tendência se cravar da descentralização dos escritórios, a tendência é que os coworks começam, e aí não é coworking, né? O Thiago da Regos, que sempre participa comigo de vários eventos, ele gosta de falar espaços flexíveis, né? Então, porque o coworking se dá a entender que é aquele cara que vai lá sozinho, senta na mesinha, não é isso, grandes empresas tomam espaços, né? Então, os espaços flexíveis continuam tendo a sua grande atuação e vão ser a grande solução aí para muita empresa num futuro curto aí. Aqui a gente traz um gráfico que a gente traz, o Tu que me fala aí quanto tempo mais eu tenho, que eu não quero que você deixar, eu vou ficar falando até semana que vem. Aqui a gente fala de um gráfico, que é interessante esse gráfico, que a gente mostra lá em 2008, o cara que alugou a R$61 o metro quadrado, se ele fizesse o contrato seguindo a regra, grande maioria, corrigindo a IGPM, o cara estaria ganhando hoje R$152 o metro quadrado. E aí o que a gente analisa aqui? Que o mercado já aceitou a pagar em valores de hoje R$200 o metro quadrado em São Paulo. A gente já chegou a pagar $50 o metro quadrado no Brasil. Claro que aí vem vindo a crise, o mercado vem se movimentando, então a gente caiu bastante, mas tem espaço para subir. Essa é a tendência que a gente mostra aqui, a curva converge, porque aqui não tem aplicação de índice de correção nenhuma, né? Então, 91, depois no próximo tri, vocês vão ver o descolamento. E aí, hoje, a grande discussão que está acontecendo é qual índice que vai ser corrigido, né? Porque os contratos estão, a grande maioria, vinculados à IGPM.
E aí vem a discussão não só de eu não estar usando o imóvel, mas eu estar corrigindo a um índice de 30% que não reflete a realidade. Então, isso também tem muito a ver nesse aumento de devolução, porque tem alguns proprietários que estão muito inflexíveis na negociação. Então o cara fala, não quero saber, está no contrato, você tem que seguir a regra. E o cara fala, cara, mas como que eu vou corrigir 30% do meu valor que eu não estou nem usando? Ah, não tem conversa, alguns estão batendo forte e estão perdendo inquilino. Então o bom senso sempre tem que prevalecer. Eu não defendo IGPM, não defendo IPCA, mas a grande discussão hoje do momento é essa. Deixa eu fazer um comentário aqui, Jean. Olha só, o número ali dolarizado parece que está no menor número da história, né? 16 dólares apenas. E o preço pedido, idem, né? Sim. E o que acontece hoje com os fundos de tijolo? Eles estão, como o mercado está muito pessimista, você consegue hoje, mesmo com esses valores muito baixos, ou seja, que teoricamente teria um potencial de crescimento, aí, de upside de renda, você consegue yields na casa de 7,5% ao ano. Agora, você imagina quando isso voltar, né? Então, você tem um upside aí que realmente pode ser relevante para aquele investidor que vai ter que ter a paciência de esperar no longo prazo, né? De esperar esse processo todo acontecer, de vacinação, de colocação, porque essas coisas, como você está mostrando aí, elas não acontecem da noite para o dia, né? Ela é um processo, né, que beneficia os investidores, são pacientes, né? Às vezes eu costumo dizer que a paciência ela é a maior aliada do investidor. Às vezes a paciência, se você não tiver paciência, se você tiver o conhecimento do Giancarlo, mas não tiver, imagina. Mas se não tiver a paciência de um monge budista, não adianta, você vai se dar mal no mercado. Então, se você juntar conhecimento, e o conhecimento faz com que você tenha paciência, né? Porque claro, você vai saber que essas coisas todas, elas demoram muito para acontecer. Então, esses dados aí realmente, Jean, essa apresentação aí riquíssima, aí, recheada de dados aí, renovam aí, pelo menos aqui a minha agora a minha preocupação aqui está, porque realmente os preços que estão sendo praticados hoje, realmente que você consegue hoje, através do mercado de fundos imobiliários, preços de fundos de tijolo, me parece muito atrativo, olhando para um viés de longo prazo. Rodrigo, uma coisa que eu sempre falo, e já vi saindo isso da sua boca, cara, quem vem para fazer day trade está no mercado errado, cara. O mercado imobiliário é longo prazo. O mercado imobiliário não foi feito em um dia. Roma não se construiu em uma semana, né? Então, mercado imobiliário é longo prazo. Fundos imobiliários é investimento a longo prazo. Exatamente. Então a gente vê, por exemplo, quando sai a rotatividade de inquilinos, né, e você está mostrando aí a transformação que está tendo no mercado, né, setor financeiro se relocando e tal, fintech influenciando tal coisa e tal. Isso tudo, como tem a vivência, né, dos investimentos diretamente dos imóveis, eu senti isso na pele, na escala micro, né, porque eram algumas salinhas comerciais que nós tínhamos, né. Então, hoje o investidor o menos experiente, ele vê lá, o inquilino solta um fato relevante, o inquilino saiu do imóvel, aí se desespera e sai vendendo as suas cotas correndo. Isso, infelizmente, é muito comum, mas eu acho que é uma questão de maturação no mercado, porque hoje mais de 70% dos investidores de fundos imobiliários, eles são iniciantes. Então, esse mercado, porque o mercado está meio que dobrando, triplicando a cada ano que passa, né? Então, muita gente inexperiente, até pessoas que vinham do mercado acionário, né? E tentando aplicar a mesma filosofia frenética do mercado acionário no mercado de fundo imobiliário. Não vai dar certo, né? Paciência. Hoje, ultrapassamos aqui o tempo já de 30 minutos, né? Acho que também o objetivo é a gente falar um pouco do mercado logístico, né? Acho que seria interessante também te passar algumas informações aí desse trimestre, né, Jean? Não, assim, eu posso até abrir a apresentação, mas o que eu posso dizer de logística, acho que falar é melhor do que qualquer outra coisa, e depois a gente pode disponibilizar um material para os nossos assinantes. Mas a logística ela está indo muito bem, até fiz um vídeo ontem que foi entregue 214 mil metros quadrados esse primeiro trimestre e quase 100% pré-locado.
A taxa de vacância do Brasil está em torno de 12%, até vou pegar aqui a planilha que eu tenho aqui. Então, Industrial Brasil, ó, a gente chegou a 12,71% a taxa de vacância de A mais e A. Eu costumo sempre dizer que logística, vou até tirar aqui o gráfico para não ficar confundindo, logística, ela tem um futuro brilhante pela frente, porque a logística ela é muito nova no Brasil, então a gente tem uma concentração muito grande de logística na cidade e no estado de São Paulo, e um dado positivo, a gente teve 7 empreendimentos entregues esse trimestre, sendo 2 em São Paulo, 2 na Bahia, 2 em Minas Gerais e 1 em BH. Não. 2 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 2 em São Paulo e 1 em Minas Gerais. Então, é muito importante a gente ver a logística se espalhando no Brasil, né? Então, hoje a logística, de fato, ela é queridinha de todos. O Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente tem um inventário total de 18 milhões de metros quadrados, sendo que quase 10 milhões, 9 milhões e 800 mil estão localizados em São Paulo, estado de São Paulo. O próximo mercado, depois dos 9 milhões de São Paulo, é o Rio de Janeiro, com 2 milhões e 100 mil metros quadrados. Então, a gente vê a distância que tem, o porquê que a logística foi se desenvolvendo em São Paulo, porque era o grande polo consumidor do país. A gente viu, e a gente tem acompanhado, mas é importante vocês saberem também que a logística não é só feita de e-commerce, tá? Então, a gente tem a indústria automobilística sangrando, e isso traz uma preocupação em determinadas regiões que são ancoradas em setores específicos, como Sorocaba, por exemplo, que tinha a fábrica da Toyota, e aí muita gente foi montar condomínio lá, pensando em montar alguém para distribuir peças para a Toyota, etc., está sofrendo bastante. A gente tem algumas regiões que também não aceitam desaforo, né? Então, a logística ela é muito boa, ela é muito importante, ela está tendo uma maturidade, e tem 2 logísticas acontecendo hoje no Brasil. A logística no estado de São Paulo, discutindo hoje last mile. Então, dentro de São Paulo, a maturidade já chegou, já aconteceu, e hoje é quem vai entregar mais rápido, num custo menor e numa agilidade maior, né? Então, o setor de logística está discutindo pontos dentro da cidade de São Paulo, se vai ser Cajamar ou Last Mile, se não vai ser, essa é a discussão. E fora de São Paulo, a gente vê a logística chegando, então, que é a segunda discussão, né? O desenvolvimento desse produto fora do eixo Rio-São Paulo, vamos dizer assim. Então, o mercado de logística, de fato, ele é muito promissor e vai continuar sendo promissor, porque a distância que a gente tem da necessidade que existe no mercado, e não só alavancado pelo e-commerce, é muito grande. Eu não gosto de fazer comparações, mas ontem, analisando, não sei se todos sabem aqui, mas a gente atua no Brasil, no México, na Colômbia. O México, eu estava vendo os dados, né, no Brasil, que a gente tem na base da Sila 18 milhões, o México tem 58 milhões de metros quadrados. Certo que o México atende grande parte a logística para os Estados Unidos, né, que é o maior polo consumidor do mundo. Mas, devido às proporções, a gente tem um espaço ainda muito grande e um inventário ainda muito sucateado. Eu vi um vídeo recentemente de um empreendimento da Amazon na Itália, quase 95% robotizado. Não tinha pessoas, você só via robô entrando, andando, subindo, descendo. Cara, isso está muito distante ainda da nossa realidade, porque isso requer construção, isso requer um monte de tecnologia, requer internet, né, que a gente não tem uma internet ainda muito boa, enfim, a tecnologia ainda vai chegar na logística para revolucionar ainda mais. Então, a logística tem um espaço gigantesco, e assim, todo mundo, de 10 ligações que a gente recebe para perguntar, de jornalista, de empresas, 9 querem saber de logística. Eu não me lembro, isso já dá para ver o próprio consumidor de e-commerce, pelo menos no meu caso. Eu me lembro, não pouco tempo atrás, menos de 2 anos atrás, sei lá, para você comprar uma cadeira na internet, era assim, entrega 30 dias úteis ou 15 dias úteis. Não sei se vocês estão reparando, Sim. quem costuma comprar muito no e-commerce, que o prazo médio de entrega, ele caiu o quê? Uns 80%, 70%, mais ou menos, né? Você consegue... Eu falo com muita gente do setor, né? Porque para eu poder falar aqui para vocês, eu preciso conhecer um pouco, eu não posso ficar aqui falando ao vento. E hoje eles estavam me contando que as pessoas aceitam pagar um pouco mais pelo produto, desde que você entregue mais rápido. Então, se você me entregar em 2 horas, eu pago 10%, 20% mais caro, mas me entrega hoje. E isso está fazendo uma grande diferença. E uma demanda para esses galpões de last mile, né?
Sim, isso. E aí a grande discussão, que é a evolução da logística, primeiro você implanta a logística, depois você começa a discutir last mile, né? Então, a discussão da logística é o que é o last mile no Brasil, porque o last mile lá fora a gente sabe o que é. Para quem estuda um pouco, para quem conhece um pouco, ou tem contato com alguma empresa, o last mile são pequenos centros dentro das cidades, dos centros urbanos. Então, em Nova York, você tem lá, você que morou lá, Rodrigo sabe, melhor do que eu, você tem garagens de prédios comerciais que são o last mile, né? A empresa vai armazena o last mile para você nem dormir com a carga lá, né? Você Exato. põe, fica 2, 3 horas e ela já sai fora. Por quê? Passa por um galpão, você nem sabe o que é galpão, né? Exatamente. Porque a mercadoria, você já sabe que aquele bairro vai consumir determinados tipos de produtos porque você tem um histórico gravado. E no Brasil a gente não tem isso ainda. Uhum. Então, a discussão que tem hoje, para muita gente, o last mile é Cajamar, que está 40 quilômetros, 30 quilômetros de São Paulo. Eu consigo entregar no mesmo dia? Consigo, não em meia hora, mas eu entrego em 2, 3. E aí tem gente, por exemplo, uma empresa que trabalha com fumo. O cara falou que para mim não, porque eu concentrar minha carga, eu aumento o nível de roubo, não sei o que, eu preciso fragmentar a carga porque não chama atenção de bandido, então para mim o last mile é dentro da cidade. Por vários motivos, não só pela entrega rápida, mas por segurança, porque é uma carga avisada de roubo. Então o cara, ele corre o risco uma vez só, ele traz a carga e já distribui em pequenos centros. E aí o cara sai para entregar de motinho, sai porque a carga é menor, ninguém vai correr um puta risco por 10 maços de cigarro, né? Eu corro por 100, mas por 10 eu não corro. Por isso que cada caso tem que ser analisado. Exatamente, cada setor, enfim. Deixa eu só fazer uma última pergunta, que a Ana tem que passar as novidades aqui do F-Data Professional, só uma coisa rápida aqui, em relação ao Rio de Janeiro, né, que tem um plano de revitalização do centro do Rio de Janeiro. Isso aí é conversa para boi dormir, ou você acredita que isso realmente é um plano concreto, que pode realmente... Então, Rodrigão, se a gente for olhar num passado não tão distante, o boi dormiu, né, que foi a operação do Porto Maravilha, né? Uhum. Pensar que a gente tinha lá no Porto Maravilha 1 milhão de metros quadrados de escritório, shopping center, residencial, tudo. Trump Tower. Trump Tower, porra. Trump Towers de 50 andares cada um, né? Tinha ali, era um negócio... Então, tudo que tem poder público envolvido, o boi dorme, ele acorda, ele dorme de novo e, puta, nada acontece. Então, eu sou muito cético, mas existe sim uma vontade. Isso já é alguma coisa vindo do poder público, né? Então, a gente não é algo que a gente tem que fechar os olhos, mas quem está machucado já está meio escaldado, né? Então, a gente tem que... Puta, é legal a história, o projeto, o conceito é maravilhoso, mas vamos ver se vai sair do papel, né? A prática, de fato, vai acontecer. O Rio tem tudo para ser o Vale do Silício no Brasil, mas não é porque não quer, porque tem vários problemas que aqui nosso fórum não é político, eu não gosto de falar de política, mas depende muito da política para acontecer. Então, assim, existe esse movimento, mas a crença no Rio de Janeiro ainda, a desconfiança é muito grande, né? Muita gente quebrou a cara no Rio. Bom, beleza, então, obrigado, Jean, pela apresentação, foi muito Imagina, rico, que é isso. como sempre. Então, gente, eu vou mostrar aqui rapidamente aqui a principal novidade aqui que nós lançamos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Que é o seguinte, eu vou entrar na página de um imóvel aqui no F-Data Professional, que é o Paulista Star, pertencente ao HGRE. Tá? Então, o HGRE é dono desse 100% desse imóvel, pertence ao HGRE. Tá? Então, o que a gente lançou aqui recentemente foi uma funcionalidade, não só isso aqui, a gente já mostrava isso aqui, os custos mensais, né, de condomínio e PTU por metro quadrado, né? E a gente mostrava aqui também o custo total baseado na vacância que você configurar. Então, esse imóvel aqui, ele tem uma área de quase 10 mil metros quadrados, e você pode configurar aqui a vacância desse imóvel, que no caso hoje é de 100%, tá? A vacância desse imóvel no HGRE, e você pode colocar aqui, configurar a vacância, ele vai te dizer o custo, ele já te dizer o custo total dessa vacância, o custo mensal no caso. Mas agora nós adicionamos essas 3 informações aqui, que seria o seguinte, o custo da vacância por cota do HGRE, então no caso hoje essa vacância está em 100%, então isso significa, olha, que ele tem um custo de quase 2 centavos
por cota por mês por causa dessa vacância. Então, você pode considerar que, se só dessa vacância aqui for resolvida, né, então, por exemplo, se alugarem esse imóvel inteiro, dando uma carência para o inquilino, você pode considerar que o rendimento desse fundo mensal pode aumentar quase 2 centavos por cota por conta desse custo aqui. Então, você tem o custo da vacância por cota, você tem também a representatividade do custo ao valor da cota atual, de quanto que esse custo representa no valor da cota, que está em torno de, aqui ele já diz aqui também, se eu passar o mouse aqui, ele diz aqui o custo, o valor da cota está em R$136, tá? E também nós temos aqui a representatividade do custo em relação ao valor patrimonial, que hoje está em quase 2 bilhões de reais. Então, às vezes, a gente vê uma vacância muito alta e acaba se assustando, mas quando o imóvel, quando o fundo ele é muito grande, né, que é o caso do HGRE, ele tem uma representatividade baixa, tá? Então, às vezes, uma vacância de 100% do imóvel inteiro, ela dentro de um fundo que é muito grande, ela não tem uma representatividade muito elevada. Então, a gente deixa isso aqui muito claro, tá? E também links rápidos aqui, se você quiser acessar aqui o valor patrimonial aqui na página do HGE, você já clica aqui, já entra aqui na página do valor patrimonial do fundo, enfim, com os detalhes adicionais aqui sobre o valor patrimonial. Bom, então é isso, a gente vai lançar, já tem outras novidades aí que é surpresa ainda, que a gente vai lançar já no mês de maio, e a gente vai anunciar em breve grandes novidades aí. Então é isso aí que eu queria, esse é o recado que eu queria dar. Então, obrigado, gente. Então tá certo, Rodrigo. Obrigado aí pelas informações, né, dessas novidades aí dessa última janela aí, né, do plano FI Data Professional. E também gostaria, como você comentou no começo, né, enfim, ainda estamos aí no período aí para fazer as inscrições do nessa edição especial do nosso curso, né, que você também vai ser um dos palestrantes convidados, da mesma forma que o Giancarlo. Então, um curso, né, um projeto novo aqui do Clube FI, né, a primeira vez que a gente faz esse formato, então, por tempo limitado, então aproveite para fazer realmente as suas inscrições. E, Jean, também, obrigado novamente aí pela tua participação nesse programa trimestral, sempre com informações muito ricas que vão com certeza ajudar aí na tomada de decisão dos investidores. Imagina, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Peço desculpas se às vezes me exalto aqui, eu fico empolgado, é uma coisa que eu adoro. Sempre enriquecedor, sempre enriquecedor. Eu fico 28 horas ligado, que eu faço hora extra, que eu amo esse setor, então... E essa funcionalidade ficou legal, né, Jean? O que você achou? Ficou maravilhoso, ficou maravilhoso. O cara que quer investir em fundo imobiliário e não tem essa ferramenta, desculpa, tá ficando para trás, porque não só é importante você ver a vacância do imóvel, que é aquele baque, mas você tem que analisar a região que ele está inserido, porque imóvel bom, bem localizado, fica pouco tempo vago. Então, às vezes, o cara se assusta, toma uma decisão precipitada por falta de conhecimento, com uma ferramenta dessa não tem desculpa. E quanto que representa no fundo, né? Exatamente, exatamente. Então, e você pode simular cenários, né? Aquele que se desespera por qualquer coisa. Então, você vai, simula, olha para cá, é um negócio que, tem que ficar o dia inteiro vidrado. Eu sei que todo mundo tem outras atividades, não vivem só investindo. Se Deus quiser, eu chego lá um dia e poder só ficar brincando com a ferramenta e investindo, mas não é o caso. Mas o tempo que eu tenho livre entre uma reunião e outra, almoçando aqui na minha mesa, cara, eu fico navegando aí com muita alegria, porque é muito rico mesmo. Obrigado pela oportunidade. É a base da Sila, né? A gente Nem só tudo. replica. Nem tudo. Então tá, gente, muito obrigado aí por assistir. Até o próximo. Até tá certo, pessoal. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais. Tchau.